Cara, se eu ainda acreditasse nisso aqui que eu vou te falar, provavelmente eu não teria 1% do que eu tenho de riqueza hoje. E eu vou te mostrar que talvez você ainda esteja no primeiro nível, tá? A riqueza nada mais é do que energia e uma alavancagem. Se você quer ficar rico, você precisa burlar a sua mente. Mas se você quer ficar rico jovem, você precisa burlar o seu tempo. Cara, como que você vai fazer isso? Luciana, como que eu vou burlar o meu tempo? Você vai entender hoje isso. Mas como assim meu tempo? A riqueza, cara, ela tem 4 etapas. Todo mundo passa pelas 4 etapas da riqueza. Elas são fixas, elas não mudam. Quais são essas etapas? Primeiro, o tempo. Segundo, depois do tempo, tem o serviço, tá? Serviço. Depois, audiência e depois sistema. Essas são as 4 formas de você ficar rico, beleza? Qual que é a primeira, cara? É aonde você tá hoje. É vendendo tempo em troca de dinheiro. É trabalhando em troca de dinheiro, tá? Por que que você não vai ficar rico, cara? Porque o seu tempo, ele é limitado. O seu tempo, ele é finito. E o dinheiro que você ganha, ele também acaba. Ele também é limitado. Irmão, se você quer ganhar dinheiro, você precisa começar a subir essa escadinha. Se você quer ganhar dinheiro de verdade, irmão, você precisa entender que tem certas coisas, que são 3 coisas que eu vou falar nesse vídeo, que você precisa mudar, que você precisa virar a chave, cara, literalmente igual o Marçal fala, virar a chave. Que daí as coisas vão começar a fluir, irmão, de uma maneira que você nem imagina. Cara, eu tenho 20 anos e eu já tô muito tempo no digital. E no começo, eu sempre ouvi aquilo. Ah, mira nas estrelas, mira na lua, mira em Marte, que você vai cair na lua, que você vai cair nas estrelas. E eu concordo com isso. Você tem que mirar alto, você tem que sonhar alto, você não pode sonhar baixo, tá? De maneira nenhuma. Mas não porque você quer aquilo, você é capaz, não, cara. Isso é uma questão energética. Se você sonhar alto, você tem mais possibilidade de acertar. Mas toma muito cuidado, cara, porque mesmo sonhando alto, mesmo começando lá no topo, se você não é a NASA, você tem que construir um foguete do zero. Se você não é o astronauta, você tem que construir o foguete do zero. Se você não estuda como que você vai pra Lua, como você vai pra Marte, você tem que estudar, você tem que gastar com uma faculdade. Irmão, todo mundo começa do zero. Não existe isso, não existe ninguém, até os herdeiros, eles precisam aprender alguma coisa. Eles precisam ser humildes e entender, cara, que eles precisam e vão ter que começar sem muitos recursos, sem sabedoria, sem conhecimento. Talvez eu e você começou sem dinheiro, talvez um herdeiro começou sem conhecimento, talvez muitos filhos aí de herdeiros, eles não têm nem saúde, eles são doidos da cabeça, eles têm alguma deficiência, ou eles não querem, eles não estão nem aí, são viciados. Irmão, a gente tem que ser muito grato, porque a nossa mente funciona 100%, porque a gente tem uma boa saúde, porque a gente tem fome, porque a gente quer vencer. Então assim, cara, você vai começar de baixo, você vai começar do zero, e você tem que saber utilizar esse zero. Luciana, como que eu vou utilizar esse zero, irmão? A primeira escada é o tempo. Qualquer serviço você vai ter que começar gastando o seu tempo. Você vai ter que gastar seu tempo para estudar. Você vai ter que usar seu tempo para aprender. Cara, quantas noites eu já virei só estudando. Sem ter lucro, sem ter venda, sem saber fazer nada, irmão. Foram inúmeras e inúmeras. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque no começo você precisa gastar seu tempo. Beleza, Luciana. Tô gastando meu tempo, cheguei em um certo nível. Pra onde que eu vou? Você vai pra aba de serviço, irmão. Você vai começar a prestar serviço. Você não vai trabalhar para os outros. Você vai prestar o seu serviço. Ah, o que que é isso? É aquele eletricista que o Ryan tanto fala. Você entendeu? Primeira etapa é o tempo. É o cara que trabalha para uma empresa de eletricista. Beleza? Segunda etapa é o cara que presta um serviço por conta própria de eletricista. Então ele parou de vender o tempo dele. Agora ele vende o serviço. Seja edição de vídeo, seja designer, seja landing page, seja copy. Cara, vende um serviço. E você vai começar a subir na escada do dinheiro. Você vai começar a sair de 1.800, de R$ 2.000, para 4.000, para 5.000, para 6.000. E tá tudo bem, irmão. Você não precisa ficar se comparando com um jovem que faz 1 milhão por mês. Você não precisa se comparar com um cara que tá fazendo 50 mil no dia. Você não precisa, irmão. Por que você tá se comparando com esses caras? Muitos não vivem isso de verdade. Muitos são tristes. Não têm saúde mental. Irmão, não se compara, começa do zero, tá? E o que que você vai fazer então? Cara, presta muita atenção nisso. Depois que você subir pra serviço, cara, você vai começar a ganhar mais dinheiro e você vai começar a progredir na vida.
e de repente você vai começar a construir audiência, construir um público ou construir uma clientela, beleza? O que é isso, cara? É a possibilidade que a internet dá hoje de você ter 1 milhão de seguidores, de você ter 1.000 seguidores, de você postar um stories e pegar 5.000 visualizações. Cara, isso é totalmente possível. E quando você constrói audiência, irmão, você não começa a depender de 1 para 1, de serviço. Você pode postar um stories e vender para 10 pessoas de uma vez, para 100 pessoas de uma vez. E aí você tá subindo novamente na escada do dinheiro. Você saiu de um cara que ganhava 2.000 para um cara que ganha 5. E agora você pode vender o mesmo serviço, só que para muita mais pessoas, para muitas pessoas, em escala. Então você, pronto, você vendeu para sua audiência toda. E você começa a ganhar dinheiro, você vira aquele guruzão, você começa a fazer 100, 200, 300 mil no mês. Só que aonde vem o dinheiro de verdade? Essa não é uma fase que você tem que ficar bitolado, não. Você tem que ficar bitolado na próxima fase, não nessa. A próxima fase é sistemas. Para ficar rico, o dinheiro é muito sistemático. Para você ficar com muito patrimônio, para você se tornar um cara foda, você tem que criar sistemas que resolvem problemas. Sistemas que resolvem problemas. Ou seja, não estou falando de SaaS, eu estou falando de aplicativos, de sistemas e de aulas e de cursos e seja lá o que for, e de mentorias que resolvam um problema de pessoas em escala, aonde você tem pessoas todos os meses pagando para você, aonde você consegue acumular 1 milhão de pessoas, 10.000 pessoas, 20.000, 50.000, 100.000, 200, 300, 500. Cara, se um dia você chegar nisso, muito parabéns. Você alcançou o topo do topo da saga do dinheiro. G4 é um exemplo disso. V4 é um exemplo disso. Diversos aplicativos são exemplos disso. Até mesmo o Ruiter é um exemplo disso. O Ruiter hoje tem muitas pessoas que pagam mensalmente para ele. Ele em si é um sistema. Então você precisa criar um sistema, tá? Mas primeiro, foca na escadinha. A segunda mentira que muitas pessoas te contam, rapaziada, é que o tempo, novamente, né? O tempo, ele vai te enriquecer. Mas isso é extremamente falso. Cara, você não pode depender do tempo pra enriquecer. Não existe essa, eu vou ficar rico aos 40 anos, aos 50 anos. Beleza, eu vou investir. Você pode investir quanto você quiser por mês, irmão. Só que se você quiser ficar rico, você tem essa possibilidade, porque eu acabei de te falar a escada. Cara, você tem que entender que muitas coisas vão ter que mudar. E muitas coisas você vai ter que acelerar. Em muitas etapas da sua vida você vai ter que abrir mão. Talvez sua saúde, talvez seu sono, talvez seus amigos, eu não sei o que. Mas muitas coisas você vai ter que abrir mão. E o que você vai fazer então, irmão? Você vai calcular até onde você pode ir, do que você pode abrir mão, e você vai querer ter o maior resultado em menos tempo possível. Você vai trabalhar tanto, mas trabalhar tanto que seja matematicamente impossível você não ficar rico. Você tem que trabalhar tanto, cara, que vai ser impossível, com o volume que você traz, com o volume que você tem, você não ficar rico. Irmão, essa é a matemática do sucesso. Essa é a matemática de qualquer coisa da sua vida. Milhões e milhões de cantores já fizeram milhões e milhões de músicas e acertaram 10. Cara, aquele cara lá que criou a lâmpada, até esqueci o nome dele, ele testou muitas outras ideias e só essa funcionou. Então, assim, entende que você não precisa esperar o tempo passar, só que você precisa testar rápido, tentar rápido, errar rápido, e aí sim você vai começar a assumir na vida. Entendeu, cara? Então, para com isso. Se é jovem, é agora que você tem pra errar. Se você é jovem, é agora que você tem que ir com tudo. É isso que vai funcionar, irmão. É isso que você tem que fazer. E por último lugar, cara, uma das maiores mentiras que eles te contam é que o jogo do digital, primeiro, ou ele tá saturado, segundo, ou ele não existe. Cara, o digital é agora. O digital é o passado, é o presente e é o futuro. E vai continuar sendo. Enquanto você achar que digital não vai dar dinheiro, enquanto você acreditar que eletricista é a senha, irmão, você não vai alcançar ninguém. Muitas pessoas estão sim entrando no digital, mas são poucas que realmente executam um serviço com excelência. São poucas que realmente fazem aquilo muito bem feito. E se você for uma exceção, você vai ficar rico. Mas lembrem-se, não conte com a exceção, porque só os burros falam da exceção. A exceção é a desculpa dos burros. Lucena, eu não tô entendendo. Então você tá falando que se eu for a exceção eu posso ganhar?
Mas se eu não for, eu vou ter que ser eletricista? Não, eu não disse isso. Eu disse que você vai lutar tanto, e trabalhar tanto, e pôr tanto volume, e pôr tanta excelência, que vai ser impossível você não ser uma exceção. Vai ser impossível, cara. Você vai olhar o que todo mundo faz e você vai fazer 10 vezes mais. Você vai olhar o que todo mundo quer e você vai querer 10 vezes mais. Você vai olhar o que funciona pra todo mundo e você vai criar algo seu ou melhorar o que funciona pra todo mundo 10 vezes mais. E é isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai mudar a chave do dinheiro, a riqueza na sua vida. Todas as áreas de prosperidade, elas vão começar a fluir. Cara, quando eu tava no digital, foi muito complicado pra mim iniciar. Foi muito complicado para mim entender o que eu tinha que fazer, entender como eu poderia fazer, entender o que eu tinha que vender. A única coisa que me diferenciou de todas as pessoas que eu conhecia foi o volume. A única coisa que me diferenciou de tudo que eu estava vivendo foi o volume. Você tem que pôr muito volume. Você tem que ser o cara mais foda da sua área. E eu tenho uma frase que é o banner desse canal, que é, você tem que fazer tanto que matematicamente é impossível dar errado. Do more, apenas isso. Não é just do it, não é apenas faça, é just do more. Você precisa fazer mais, você precisa testar mais. Você posta um vídeo no dia, agora você vai postar 2. Você estuda 3 horas, agora você vai estudar 6. Você faz 10 horas, agora você vai fazer 20. Foda-se. Foda-se seu tempo, foda-se sua saúde, foda-se sua mentalidade, foda-se todo mundo. Você vai fazer isso até você se tornar uma exceção. E a partir do momento que você se tornar uma exceção, irmão, sua vida tá feita. Sua vida tá feita. Você colocando Deus em primeiro lugar, cara, você pode ter certeza, irmão, a sua vida tá feita. Você não precisa de mais nada além disso. Você não precisa de mais ninguém além de Deus e além do volume. E além de todas essas regras que você precisa desmentir na sua mente. Senão, nada vai funcionar. Então, novamente, cara, entenda o jogo do dinheiro. Entenda o jogo da riqueza, que você vai prosperar. Entenda como tudo funciona, irmão, que vai ser impossível você não ir para um próximo nível. Entenda que o volume manda em tudo. Entenda que o dinheiro, ele tem 4 etapas. E entenda que o digital, ele é agora. Você precisa fazer agora. Você precisa começar agora. E só assim você vai conseguir prosperar na sua vida. Então é isso, rapaziada. Me sigam no Insta, @fala.lucena. Hoje eu já trabalho no digital fazem 4 anos, vendo todos os dias, todos os meses, faço um faturamento muito bom e eu tenho certeza, rapaziada, que com o projeto que a gente vai fazer nesse YouTube, eu vou ajudar todos vocês. Então é isso, rapaziada, fiquem com Deus, tomem cuidado da vida de vocês, não liga pra opinião alheia e vamos enriquecer, caralho. Vamos ficar rico. Tamo junto, rapaziada, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.